para a gente avaliar a nossa própria performance em termos espirituais. Esse pelourinho, né, que está se despedindo, que daqui a 4 anos vai de novo voltar, é um bom momento para a gente se perguntar como é que anda a nossa performance em termos espirituais. E sabe por quê? Porque a Bíblia gosta muito de usar a figura do atletismo, das competições esportivas, para também descrever o nosso desempenho, a nossa vida enquanto cristãos. Um dos paralelos que a Bíblia faz é que, como atletas, nós estamos também numa corrida, estamos todos envolvidos em uma largada que vai nos levar a um prêmio. E esse clima olímpico é um bom clima para se perguntar que tipo de performance, que tipo de medalha eu estou conquistando. Para ser mais claro, essa manhã é uma manhã muito oportuna para a gente se perguntar que tipo de cristão a gente tem sido. Você é um cristão medalha de ouro? Um cristão medalha de prata? Um cristão medalha de bronze? Ou a sua medalha de latão, de ferro, de barro? Que tipo de medalha você carrega no peito enquanto cristão? Como é que anda a sua performance em termos espirituais? Se hoje eu e você tivéssemos que subir a um pódio para que recebêssemos todo o nosso legado em termos de vida cristã, que premiação seria a nossa? E não me entenda mal, no atletismo espiritual não tem nada a ver a questão do corpo e da performance física. No atletismo espiritual não importa a sua idade, não importa se você está fora do peso, não importa se você treina muito ou treina pouco. A avaliação em termos espirituais, o grau da sua fé, o grau da sua obediência, o grau do seu serviço a Deus, o grau do seu compromisso com o Senhor Jesus, o grau da sua fidelidade a Deus. Como é que anda a sua performance? Como é que anda o seu desempenho? Que tipo de cristão você tem sido? Você é um atleta cristão de alto rendimento? Essa é uma palavra que a gente ouve muito nas Olimpíadas, né? Atletas de alto rendimento. Gente que se dedica anos a fio para conseguir uma medalha. Ou você é um cristão de baixo rendimento? Já não está vendendo muito, nada há muito tempo. A sua performance é vergonhosa há muito tempo. Pode ser essa manhã é boa para a gente avaliar o nosso desempenho em termos de atletismo espiritual, em termos de compromisso com a fé que abraçamos. E quero que você abra a escritura num texto em que essa comparação é feita. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não vou fazer aquela brincadeira de novo, corintiano, palmeirense, tudo, não precisa, né? O clima olímpico não é de futebol. Mas abre aí 1 Coríntios 9 e acompanha comigo os versos 24 até o verso 27. Veja o que o apóstolo disse para nós, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nessa passagem. Veja como é que ele descreve a vida cristã em termos de uma comparação com a performance atlética. 1 Coríntios 9, do verso 24 até o verso de número 27. Diz assim, então, a palavra do Senhor: a cada um de nós, enquanto
espiritual no qual nós estamos inseridos é que no atletismo espiritual não basta competir, é preciso alcançar o prêmio. Veja como é que o apóstolo coloca isso para a gente no verso 24. Ele diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Ele está fazendo menção aqui a um contexto muito específico da cidade de Corinto. A cidade de Corinto é uma cidade que recebia a cada 3 anos uma competição que não era olímpica, né? As Olimpíadas surgiram muito tempo depois do período do Novo Testamento. Mas esse texto faz menção a uma competição que acontecia lá em Corinto, que era conhecida como Jogos Ísticos. A cada 3 anos, muita gente de muitas partes do mundo conhecido na época se reunia em Corinto para uma competição. Eu fui investigar, inclusive, quantas modalidades haviam naquela competição. Fiz lá meu dever de casa. Eram 6 modalidades que envolviam luta greco-romana, que a gente conhece, pugilismo, boxe, lançamento de disco, lançamento de dardo, salto e corrida. Os coríntios sabiam muito bem que essa competição premiava apenas o primeiro lugar, de que o estádio, que era o lugar onde eles se reuniam para assistir às competições, premiava apenas aquele que chegava em primeiro lugar. Essa ideia de dar medalha de ouro, prata e bronze também não é uma ideia que remonta ao início das competições, não. No início, só ganhava o primeiro lugar. Aí Paulo fala assim para eles: olha, eu sei que vocês sabem disso. Eu sei que vocês sabem que lá em Pequim, lá nas competições olímpicas, os homens correm, lutam, brigam, os homens se dedicam integralmente para alcançar o prêmio. Aí ele diz assim: vocês devem correr a vida cristã da mesma maneira. Como se dissesse assim: amados, olhar para a performance desses atletas é fazer a gente avaliar que tipo de corrida nós estamos imprimindo para nós mesmos enquanto cristãos. E ele diz assim: olha, corram, lutem, briguem, de tal maneira que vocês alcancem. É como se dissesse: olha, agora é bom que vocês entendam que nós devemos correr a carreira cristã de tal maneira que nós alcancemos o alvo. Como corredores, nós devemos nos submeter a essa corrida de tal maneira que jamais desistemos enquanto não chegar a linha de chegada. É interessante, amados, que ele faz uma observação para a gente. Corram de tal maneira que não alcanceis. Mas há uma diferença enorme entre a corrida cristã e as competições lá de Corinto, as competições olímpicas. Nas competições olímpicas, só ganha medalha quem chega em primeiro, segundo e terceiro lugar. Se bem que no mundo, só aplaude mesmo quem ganha medalha de ouro, né? O Nelson Pico falou uma coisa no dele que a gente ficou aqui. Ele disse assim: o segundo lugar é o primeiro dos últimos. O segundo lugar é só o primeiro dos últimos. Para o mundo, a medalha que conta é a medalha de ouro, né? Mas aqui não há esse paralelo. O crente não deve estar preocupado em chegar em primeiro lugar. O crente deve estar preocupado em chegar.
em chegar. A nosso desafio não é chegar em primeiro lugar, é chegar. Correr de tal maneira que alcance é correr para chegar. E às vezes, tem muita gente que começa muito bem a corrida, mas morre no meio dela. É parecido com aquele sujeito chamado de coelho. Você já ouviu falar nisso? O coelho é um sujeito que nas Olimpíadas parte na frente de todo mundo na maratona para imprimir o ritmo da corrida, imprimir o ritmo da competição. Mas o coelho não vai chegar ao final, porque ele morre antes. Ele desiste antes. O cristão não deve ser levado a pensar que é importante chegar em primeiro. O que importa é chegar. A palavra de ordem da vida cristã é ser perseverante. Uma das imagens que eu vou guardar dessa Olimpíada que saiu embora é a imagem da marcha atlética. Não sei se você viu isso. Você viu, né? A marcha atlética é uma competição exaustante, extremamente difícil. A corrida significa 50 quilômetros de distância. Para você ter ideia, 50 quilômetros de distância é mais do que daqui a Bangu. Eu vim de carro de lá e levo 40 minutos. Os corredores da marcha atlética estavam levando em média 3 horas. 3 horas. O repórter falou uma coisa maravilhosa na transmissão. Ele falou assim: esse negócio que cansa só de ver. Fica vendo e cansa só de ver esse sujeito andando. Você sabe que a marcha atlética tem uma coisa que é cruel para o atleta. Ele tem que manter o pé inteiro sobre o solo, um dos pés, sempre. Você não anda assim, você sempre mantém parte do pé no solo. Na marcha atlética, o pé inteiro, um deles tem que estar preso ao chão. Uma coisa que ele falou na transmissão, que é muito apropriada para a gente, ele disse assim: olha, nessa marcha, até mesmo o último lugar deve ser aplaudido. E quando o último atleta cruzou a linha de chegada, todo o estádio se levantou para aplaudir. Sabe, é uma coisa que pensar do que é ser cristão. Ser cristão não é só começar bem, é continuar correndo, é continuar firme na marcha, mesmo que a gente chegue no último. O que importa é chegar. O que importa é perseverar. Mas agora não se engane. Jesus disse uma coisa que deixa muito claro o princípio que Paulo quer que a gente aprenda aqui. Aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. É aquele que persevera. Eu tenho visto tanta gente começar bem a corrida, mas desistir nos primeiros quilômetros. Não. Corra de tal maneira que alcance. No atletismo espiritual, não basta competir, é preciso chegar lá. Mas ele diz mais: no atletismo espiritual, tem que suar a camisa. Tem que suar a camisa. Olha como é que ele coloca isso para a gente no verso 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Ele está fazendo aqui um paralelo do menor para o maior. Esse é o princípio que a Bíblia faz em muitas ocasiões. Ela usa uma ilustração pequena para chamar a nossa atenção para uma coisa muito maior. E ele diz assim: olha, todo atleta em tudo se domina. Sabe que essa expressão aqui, em tudo se domina, é uma expressão muito bem entendida pelos corintianos, para aqueles cidadãos lá de Coríntios. Ele, na verdade, está fazendo menção ao preparo que os atletas dos Jogos
suas convicções. Eu fui fazer meu dever de casa também. E ele sabe, como apóstolo, que os seus ouvintes conhecem, por exemplo, a preparação que um lutador tinha que se submeter naquele tempo. Aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Se você tem ideia, o treinamento de um competidor daquela época durava em média 10 vezes. O lutador tinha que fazer uma dieta profundamente restritiva. Ele se abstinha de práticas sexuais durante esses 10 meses. Se isolava completamente da relação familiar. Se preparava e tinha uma disciplina muito rígida para competir. Vamos estabelecer um paralelo? Você já ouviu falar nos atletas dessa Olimpíada agora, né? Teve um sujeito chamado Michael Phelps, que levou nada mais e nada menos do que 8 medalhas de ouro. 8, tá bom para você? Mais do que o Brasil ganhou como nação. Só o Michael Phelps deixa a gente para trás, sozinho. Só ele levou mais medalhas do que a gente, como nação, levamos na área de medalhas de ouro. Aí você pode se surpreender com a preparação que esse atleta teve para chegar a esse patamar de qualidade em termos de performance física. Ele disse numa entrevista que a vida dele nos últimos anos, desde que ele tem um pouco mais de 15 anos de idade, se resume a estudar, treinar, comer e dormir. Sabe quanto tempo ele treina por dia para conseguir ter a performance que ele teve? Em média, mais de 8 horas. Aquele brasileiro chamado César Cielo, que ganhou a medalha de ouro na natação, 50 metros, está há 3 anos longe da família, dos parentes, dos amigos, nos Estados Unidos, treinando para conseguir aquela medalha. Um atleta tem tudo se domina. E sabe por que ele se domina assim? Para ganhar uma medalha de ouro, uma medalha corruptível, né? Que daqui a 10 anos eu vou perguntar para você: